Good morning. How are you today, guys? Are you okay? So, let's start our class. Let's see who is at home, who is at school. Lara, Cici, Serena, John, Missy, Mel, Fran, Tata, Rachel, Danny, Amanda, Sophie, and Nini. Everybody is at home. Nobody's at school, right? So let's see our calendar now. Let me take the color in red. So we are in July, July, and today is 15th. And the day of the week is Wednesday. Wednesday. Yesterday was Tuesday, and tomorrow will be Thursday. So, good morning, friends. Today is Wednesday, July 15th, 2020. So let's take your notebook, pencil and eraser, and this paper of activities. Essa página está naquele livro de capa verde, right? So let's start writing the date. 1 minute. Time is up. You can close your notebook and take the page of activities. This page here. The first thing is to write your name and the date. Today is 15th July 2020. Class, não precisa colocar, but you are year 1, right? So, look at this page here. Vocês já fizeram essa página com algumas palavras misteriosas, que era ladybug. The other one I don't remember, but the ladybug, right? Que era a palavra mistério, que vocês tinham que descobrir no final. Today is the same thing. Tá vendo que tem algumas letras aqui? É uma palavra embaralhada. It's scrambled. Essa é a mystery word, que é a última que vocês vão descobrir. But before, I want you to think about words that you can form with these letters. Será que juntando alguma dessas letras aqui dá para formar palavras em inglês? One letter word. Tem alguma palavra aqui de uma letra só? What do you think? Yes or no? Uma letra só que forma uma palavra em inglês? Yes. The letter I. I. Eu. I em inglês é a letra I, mas também significa eu. I. And two letter words. Tem uma bem facinha assim. Só de olhar. We have many. Look. Hi. It. Is. In. Ok? And three letter words. Tá ficando difícil. But we have his, hit, sit, it. Three. Todas essas palavras foram tiradas daqui, dessa aqui, que é uma palavra embaralhada. What about four letter words? Difficult, right? But we have hint, sign, sing, thin, this,
Hint. Eu repeti hint. Não precisa escrever 2 vezes hint, ok? Only one. Eu coloquei a mais. It's okay. And 5-letter words. Night. Thing. Fight. What is the mystery word? What do you think is the mystery word? Think. It's in plural, in the plural. Ela está no plural. It's in the plural. Será que alguém já adivinhou? The mystery word is things. Things. Remember living things, non-living things? Agora nós estamos falando sobre coisas que voam. Things that fly. Alright? So you can pause the video now so you can copy all these words because now we have a break and the break today is the letter D. D. Okay? And remember, I want you to watch the video, the whole video. Pay attention to the sound of the letter D and the name. Okay? And when you finish the video, then you go to the restroom, go drink some water, and you come back because after the break, we have math. Okay? Healthy music for a child's heart, body, and mind. Letter D, available in single song download by the Learning Station. Let's learn about a letter in the alphabet. It's so much fun. Let's learn about one letter D. Letter D, letter D. Let's write that letter in the alphabet. It's so much fun to draw one. Hold your pointer finger here. Draw the letter in the air. Follow me and you'll see an uppercase D. An uppercase D. That's an uppercase D. That's an uppercase D. Now a lowercase d. A lowercase d. That's a lowercase d. That's a lowercase d. Now use your voice, let's make the sound of the letter D. All together now. Now use your eyes to see some words that begin with the letter D. Dog. Woof. Duck. Drum. Doll. Now we learned about the letter D, letter D, letter D, letter D. There's a red heart that magically appears somewhere in this video. Please let us know where you find it in the comment section below. Click on the images to subscribe to our channel, visit our website, and view videos or playlists. Don't forget to click on the thumbs up to like this video, and please leave a comment below. We will reply to you. Letter D. Math. Math. Okay? So today we will measure surface. Measure surface é medir a superfície de alguma coisa. Então não é aqui a altura, não é a largura, o comprimento, não é a largura, não é. É a superfície dos objetos. Quando a gente mede a superfície, nós medimos todo o espaço que ele tem. For example, here, if I will measure this paper, eu preciso de alguma coisa que eu possa medir e cobrir ele inteirinho. Look, I will show you how to measure a notebook surface. So look,
About how many cards will it take to cover the notebook? Eu vou usar cards para medir a superfície do notebook. Cards, look, yellow cards. But there's something very important. The cards need to be placed close together. Eles têm que estar bem grudadinhos uns nos outros na hora de colocar os cards, porque não pode ter espaço e também não pode sobrar. Okay, so look. Let's see how many cards will be enough to measure the surface of a notebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cards. Tá vendo que eles ficaram bem grudadinhos uns nos outros? Tem que ser assim, não tem problema esse espacinho. It's okay. Mas eles ficaram todos grudadinhos e tá vendo que não sobrou nenhum para fora? Não pode sobrar. So, no overlap and no gaps. Okay? So, 9. Let's continue. Now, take your math book, pencil. You will need cards. Você pode usar um baralho ou qualquer carta que você, jogo de cartas que você tiver em casa. Se você não tiver nenhum, então você vai pegar uma folha e você vai dobrar, pede ajuda para a mamãe, para você dobrar, até você ter 8 partes iguais, look. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 retângulos iguais. Se você for fazer em folhas, então você vai precisar de 5 folhas. 5 folhas que você dobre em 8 partes iguais. When you do that, then you cut. Aí você vai ter um baralho de cartas. Porque você vai cortar vários retângulos, vai ficar do tamanho de um baralho de cartas. Alright? Então, tanto faz. Ou a folha, as folhas, ou baralho. You need cards. 83, 193 here. 193. And you will need the cards. Here. 20 cards. The question is about how many cards does it take to cover each object? Lembre-se que agora nós estamos medindo o quê? A superfície, like this. How many cards do you need to cover here? The surface. How many do you think? First, you have to estimate. Then you write here. How many do you think? É quantos você acha? I think 5. 5 cards, miss. Okay, so you write here, 5. Then you go and measure. Take the card, go on the chair, and then you measure. Okay? When you finish, then you choose 2 objects to measure. 2. 1, 2. You will draw. Desenha aqui. Write how many cards do you think will need to cover, and then you measure. Then you draw again another object. Write how many do you think, how many cards to cover the object, and then you check. All right? You can pause the video to finish this because we have more and more material. Look, this page here of blocks, pattern blocks, you will need scissors because you have to cut. Já corta todos os triangles, cut the hexagon, the trapezoid, cut. You will need a piece of a notebook page. Você só pode pegar uma folha e dobrar no meio. Pode ser assim. Calculator or a mobile phone. É um ou outro. Se você não tiver calculator, then you use the mobile phone. And the cards, aquele que você cortou. The cards. Open your math book. Just turn the page. É a próxima página. Turn the page. Here you have the hexagon. Hexagon.
Okay? And you have to use these pattern block shapes to cover everything. Quantos você vai precisar para cobrir ele inteirinho? So, how many triangles? Você vai pegar os triangles que você cortou e você vai colocando em cima até cobrir tudo. Não pode ter espaços entre os triangles e nem pode sobrar muito em volta. Ok? How many triangles? Depois que você descobrir quantos, você escreve aqui. Then you take the trapezoids and then you take the rhombus. I did one example with the triangles. So look, how many triangles? One. Tudo bem que sobrou um pouquinho aqui. It's ok, tá? Ok? Porque é um espacinho que ficou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you write here 6 triangles to cover the hexagon. Now you continue with the trapezoid and the rhombus. You can pause the video now to finish this activity. Okay? So turn the page. Look. Cover the page. About how many will cover this page? Então, o que você tem que cobrir agora? Everything. É a página inteira do seu livro. Tudinho. E o que você vai usar? You will use a notebook page, aquela metade que eu falei que você pode só dobrar. You will use a calculator or a mobile phone, quem não tiver calculadora. And the cards. E aí você vai escolher um outro objeto depois para medir essa página. So, here's the material that you need. First is the notebook page. Aqui, essa página, uma folha de caderno. Metade, pode ser. The first thing is to estimate. Quantas metades, quantas folhas dessa você acha que vão cobrir a página inteira? How many do you think? Miss, I think 4. Ok, then you write 4 here. Depois que você escrever o que você acha, then you take the paper, pega lá a página e mede a página do seu livro. And then you write here, Miss, deu 8. Okay, so put the number 8. Write the number 8. All right. When you finish, you will take the calculator or mobile phone and then you cover the page. Quantos precisa para cobrir a página inteira? Primeiro é quanto você acha. Write here. And then you check and you write here. Then you take the card, aquele que você usou na atividade anterior, and you will cover here the page. Primeiro é quantos você acha, how many do you estimate, and then you check. Alright? The last part, you have to choose one object to measure. Agora você vai escolher um objeto para medir. You decide the object, okay? It can be, a big eraser, it can be, you decide. Você escolhe algum objeto que você tem aí. Draw here, and first you estimate quantos são necessários para cobrir a página inteira, quantos você acha, and then you check here, alright? You can pause the video now to finish this activity because we have one more. This is the last one. The first thing you have to do here is to choose a unit. Choose a unit. Você vai escolher uma unidade de medida. Pencil, eraser, cards, calculator, notebook page. Usa um que você já usou na aula de hoje. It's easier. And look. About how many units does it take to cover each object? É a mesma coisa que você fez no anterior. Primeiro é quantos você acha que precisa para cobrir essa parte aqui da desk, da carteira? How many?
Aí depende qual objeto você vai usar para medir. The first, you have to estimate. Miss, eu acho que eu vou precisar de 3. Then you put 3. Then you go and check. Miss, deu 6. Ok? Então, qual vai ser o objeto que você vai medir? Usar para medir a 10. You decide. When you finish this, then you choose another object to measure. Aqui você vai desenhar outro objeto que você vai medir. You can measure your bed. It would be nice to measure your bed. Ela é grandona, vai ser legal medi-la. So you can measure the surface of your bed. It can be a big rug. Tem tapete aí na sua casa? You can measure the surface of a rug, a carpet. Okay? You decide. When you finish, you can pause the video now to finish the activity, because when you finish this, we will have art class. Here, arts. So let's start our arts class. And today, we will have a watering can art. Look, isn't it beautiful? It's beautiful, right? Yes. Semana passada vocês fizeram uma atividade de artes tracing objects. Vocês escolheram vários objetos para traçar, certo? Today you have the water can traced. Então ele já está pronto o traço. O que vocês vão precisar fazer é a arte. So look at the material that you need. You will need this page, que eu mandei para a mamãe de vocês. This page with the outline of the watering can. Pencil, crayons, markers, or, que é a minha ideia mais legal, crayon wet chalk. This is chalk. Você vai pegar o giz de lousa e molhar o giz colorido de lousa. It is beautiful. Ou você pode usar tinta. Eu não coloquei a tinta aqui. Você pode fazer com tinta. Tinta vai ficar lindo também. And you need a black paper or any color. Esse papel preto pode ser de qualquer cor, só precisa ser maior do que a folha que você vai pintar. Porque vai ser a moldura, the frame. Alright? So, vou mostrar para vocês como fica a diferença de uma pintura com o giz seco e o giz molhado. Look, this is the dry chalk. Então, é quando o giz está normal, dry, seco. And this is the wet chalk. Olha como a cor fica vibrante. Right? It is beautiful. Então, se você tiver giz aí em casa, pode usar ele. Molha na água, molha só a ponta. E aí você pinta. You color the watering can. E esse é o resultado. Did you like my watering can art? Tá vendo o papel preto em volta? Na verdade, vocês vão pegar o que vocês pintaram e vão colar em cima do papel maior. Qualquer cor, pode ser preto, can be black, blue, red, any color. Só precisa ser de outra cor e maior do que aquele que vocês pintaram com watering can. Don't forget to write your name. A Miss esqueceu de escrever aqui o nome dela. But you can write your name. Porque lembra, toda a arte que a gente faz, nós temos que colocar nosso nome, nossa assinatura. So you write your name here. Okay? And that's it for today. I hope you like it. And I see you tomorrow, guys. Bye bye.